Em 30 dias, o homem com quem eu dividi 32 anos se transformou em algo que eu jamais poderia imaginar. Eu estava voltando para casa, um mês fora, nos Estados Unidos, fechando negócios que poderiam salvar minha empresa. Consegui adiantar a volta. Queria fazer surpresa. O táxi parou na frente do portão. Paguei, peguei a mala, abri a porta devagar, sorri pensando na cara deles quando me vissem. Entrei. Silêncio. Estranhei. Aquela hora minha mãe sempre estava na cozinha preparando o almoço. Deixei a mala no corredor. Fui até lá. Vazia. Os pratos sujos na pia, panelas ainda com restos de comida. Mãe, nada. Subi até o quarto dela. A cama feita, as roupas no armário. Mas ela não estava ali. Mãe? Josefa? Desci de novo. Meu peito começou a apertar. Onde ela estava? Foi quando ouvi um barulho, fraco, abafado, vindo lá do fundo da garagem. Caminhei até lá. A porta do quartinho de despejo estava entreaberta. Aquele lugar onde a gente guardava coisas velhas, quebradas, que ninguém mais queria. Empurrei a porta e o que eu vi me arrancou o chão. Minha mãe, sentada num colchão velho no chão, suja, magra demais, as roupas manchadas, o rosto marcado, os olhos fundos de quem passou fome. Ela levantou a cabeça, me viu e não sorriu. Filha, o que você está fazendo aqui? Mãe, pelo amor de Deus, o que? Você não pode estar aqui. Ele não pode te ver. Quem? O Breno. Ela levantou tremendo, me puxou para dentro, olhou para a porta com os olhos arregalados. Por favor, filha, vá embora. Rápido. Mas por quê? O que aconteceu? O que ele... Barulho de carro entrando na garagem. Ela tampou minha boca com a mão. Ele está chegando. Me empurrou para dentro do armário velho. Rápido! Se esconde! Se ele te vê aqui... Ela não terminou a frase. Não precisava. Entrei. Deixei uma fresta aberta, meu coração batendo tão forte que achei que ele ia ouvir de fora. A porta da garagem se abriu, e o homem que entrou não era o homem com quem eu me casei. Mas antes de seguir com essa história, verifique se já está inscrito no canal e comenta de onde está me ouvindo. Cada lugar novo é um pedacinho dessa conexão que a gente constrói juntos. Eu sou Lorena, 60 anos, empresária, casada há 32 anos com Breno. Ou, pelo menos, eu achava que conhecia o homem com quem eu dividia a vida. Minha mãe, Josefa, 80 anos, viúva, veio morar com a gente há 1 ano. Breno concordou. Não com entusiasmo, mas concordou. Disse que ela era família, que a gente cuidaria dela. E eu acreditei. Agora eu estava ali, dentro de um armário velho, com a respiração presa, vendo minha mãe tremer de medo. A porta do quartinho se abriu com força. Breno entrou, chutou a porta. O barulho ecoou. E aí, lixo? Meu sangue gelou. Ele chamou minha mãe de lixo. Lorena deve voltar logo. Você sabe o que fazer, né? Ele se aproximou dela. Vai dizer que quer ir pro asilo, que não aguenta mais viver aqui. Vai ser convincente. Minha mãe não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Ele se abaixou, o rosto perto do dela. Senão eu uso o laudo que tenho. Laudo? O médico já assinou. Diz que você tem problemas mentais graves, que é perigosa. Minha mãe fechou os olhos. E se não funcionar? Ele fez uma pausa. Quem sabe o que pode acontecer com a sua filhinha também? Minhas pernas quase cederam. Ele estava ameaçando minha vida. Eu não casei para cuidar de sogra, entendeu? Sim, sussurrou ela. Ótimo. Ele se levantou, limpou as mãos na calça como se tivesse tocado em algo sujo. Amanhã você come. Se comportar direitinho. Saiu. Bateu a porta. O silêncio voltou. Eu não conseguia me mexer. Estava vendo tudo, mas meu corpo não obedecia. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu tampava a boca com as 2 mãos para não gritar. Minha mãe continuou parada, olhando para o chão. Esperei. Contei até 100, até ter certeza de que ele tinha ido embora. Abri o armário devagar. Mãe! Ela levantou os olhos. Vazios, cansados. Me abaixei, abracei ela. Seu corpo estava gelado. Filha,
Você precisa ir. Se ele voltar, eu vou resolver isso, mãe. Prometo. Não promete o que não pode cumprir. Eu posso. E vou. Segurei o rosto dela entre as minhas mãos. Aguenta firme. Faz tudo o que ele pede. Não responde. Não provoca. Ela balançou a cabeça. Eu volto. Juro. Saí dali pela porta dos fundos. A mesma por onde tinha entrado. Caminhei rápido até a rua de trás. Chamei um Uber pelo celular. As mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Entrei no carro. O motorista perguntou se estava tudo bem. Sim, menti. Não estava nada bem. Pedi para ir até o hotel mais próximo. Durante o trajeto, fiquei olhando pela janela, tentando processar o que tinha acabado de ver. O homem com quem eu dormi por 32 anos. O homem que dizia me amar, que jurou cuidar de mim. Esse mesmo homem estava torturando minha mãe, chamando ela de lixo, deixando ela passar fome, ameaçando a vida dela e a minha. Cheguei no hotel, paguei o motorista, entrei, pedi um quarto. A recepcionista me olhou estranha. Eu devia estar com uma cara horrível. Subi. Tranquei a porta, sentei na cama e finalmente deixei sair. Chorei. Soquei o travesseiro. Gritei. Tudo que eu tinha segurado dentro do armário saiu de uma vez. Quando me acalmei, peguei o celular. Olhei para a tela. Tinha mensagens do Breno. Amor, chegou bem? Tô com saudade. Amanhã a gente se fala, tá? Cuida da sua mãe. Cuida da sua mãe. Ele escreveu isso, com a maior cara de pau do mundo. Enquanto ela estava num colchão velho, morrendo de fome, sendo chamada de lixo. Joguei o celular na cama. Não ia responder. Ainda não. Precisava pensar. Precisava de um plano. Porque se eu voltasse agora e confrontasse ele, o que aconteceria? Ele usaria o laudo falso. Internaria minha mãe. E eu não teria como provar nada. Seria a palavra dele contra a dela. E ele tinha um documento médico. Falso. Mas tinha? Não. Eu precisava de provas. Provas reais. Irrefutáveis. Algo que destruísse ele. Que garantisse que minha mãe ficaria segura e que ele pagasse por cada segundo de sofrimento que causou. Peguei o celular de novo. Abri a agenda, procurei o nome de Juliano, amigo de anos, dono de uma empresa de segurança. Foi ele quem instalou as câmeras na minha empresa e no portão de casa. Ele poderia me ajudar, eu tinha certeza. Olhei para o relógio, 00:15, tarde demais para ligar. Amanhã de manhã eu ligaria. E começaria a montar o plano que iria acabar com Breno. Deitada na cama do hotel, olhando para o teto, eu não conseguia parar de pensar. Naqueles minutos dentro do quartinho, antes do Breno chegar, quando minha mãe me contou: Filha, você não entende. Ele mudou. Eu segurava a mão dela, tentando processar tudo. Quando? Mãe. Como? No dia que você embarcou. Ela falou baixinho, olhando para a porta, com medo de ser ouvida. Eu saí de manhã cedo para pegar o voo. Breno ainda estava dormindo. Dei um beijo na minha mãe. Prometi ligar assim que chegasse. Primeiro ele foi gentil. Perguntou se eu queria café. Eu disse que sim. Josefa respirou fundo. Aí ele falou: Pode fazer você mesma. Eu não sou empregado. Achei estranho, mas fiz. Tomei meu café, lavei minha xícara. Ela olhou para as próprias mãos, sujas, machucadas. De tarde, eu fui almoçar. Tinha comida na geladeira. Esquentei um prato. Ele entrou na cozinha, olhou para mim e disse: Essa comida era para a semana toda. Você acha que dinheiro cai do céu? Eu não entendi. Falei que a Lorena sempre deixava comida pra gente. Ele disse: A Lorena não está aqui. E enquanto ela não tá, as regras são minhas. Senti meu estômago revirar. Que regras, mãe? Ele começou a controlar tudo. Quantidade de comida. Quanto tempo eu ficava no banho. Quantos copos de água eu bebia. Isso não faz sentido. Faz para ele. Dizia que eu gastava demais, que a casa não era asilo, que eu era um peso. Ela baixou a voz ainda mais. Na primeira semana, ele tirou a chave do meu quarto. Disse que não precisava mais, que eu ia dormir na sala, no sofá. Mas depois de uns dias, disse que eu estava bagunçando a sala, que os amigos dele viriam jantar e não queria que vissem minhas coisas.
Meu Deus! Me mandou pro quartinho da garagem. Disse que era temporário, até você voltar. Eu apertei a mão dela com mais força. Por que você não me ligou? Ela desviou o olhar. Ele pegou meu celular. Disse que eu estava gastando internet demais, que era desperdício de dinheiro. Mas nas ligações que eu fiz para casa, ele sempre dizia que você estava bem. Ele me obrigava a falar com você. Ficava do lado, me vigiando. Dizia o que eu tinha que falar. Minha respiração falhou. Se eu falasse qualquer coisa diferente, ele dizia que depois ia ser pior. Pior como? Ele começou a diminuir a comida. Primeiro era um prato normal, depois meio prato, depois um pedaço de pão. Lágrimas começaram a cair dos olhos dela. Eu pedia, implorava. Ele ria. Dizia que velha não precisa comer tanto. Meu corpo inteiro tremeu de raiva. E quando você ligava, preocupada, ele fingia que estava tudo bem. Dizia que eu estava esquecendo coisas. Esquecendo? Você nunca esquece nada. Ele inventou tudo. Disse que eu deixei o gás ligado. Mentira. Disse que me perdi na rua. Outra mentira. Encostei a cabeça na parede fria do quartinho, tentando entender como eu não percebi. Depois ele começou a dizer que eu estava ficando agressiva, que precisava de médico. Você não tem nada, eu sei. Mas ele levou um homem aqui. Disse que era médico. O homem mal olhou para mim. Fez umas perguntas. Eu respondi tudo certo. E aí? Breno pagou ele. Vi o dinheiro saindo da carteira e o homem assinou um papel. Que papel? Um laudo. Dizendo que eu tenho problemas mentais, que sou perigosa, que preciso ser internada. Minha visão escureceu por um segundo. Ele me mostrou o papel. Disse, se você contar qualquer coisa para Lorena, eu mostro isso para ela. Ela vai acreditar em mim, não em você. Nunca. Eu nunca acreditaria. Ele apostou nisso. Disse que você confiava nele, que éramos casados há 32 anos e que eu era só uma velha confusa. Velha confusa. As palavras ecoavam na minha cabeça agora, deitada no hotel. Ele disse mais, continuou minha mãe. O quê? Que se o laudo não funcionasse, ele sabia outras formas de resolver o problema. Resolver? Ela olhou para mim, os olhos cheios de terror. Ele disse que acidentes acontecem, que velhos caem, que ninguém desconfia. Ele ameaçou te matar, não com essas palavras, mas o jeito que ele falou, eu soube. Meu Deus. E depois disse que se eu causasse problema, você também poderia se acidentar. Eu? Você? Minha filha? Ele disse que você viajava muito, que dirigia sozinha, que poderia acontecer qualquer coisa. Senti a bile subir na garganta. Ele te ameaçou com a minha vida. Ela chorou. Por isso eu fiz tudo o que ele mandou. Comi do chão quando ele jogou comida. Aguentei a sede quando ele trancava a torneira. Fiquei quieta quando ele me xingava. Porque ele disse que se eu reagisse, quem ia pagar era você. Abracei minha mãe ali, naquele quartinho imundo. Ele é um monstro, mãe, eu sei. Mas eu vou acabar com ele. Não faz nada precipitado, filha. Ele é esperto. Ele tem o laudo. Ele tem... Eu sei o que ele tem, mas eu vou ter mais. Como? Eu ainda não sabia, mas ia descobrir. A gente ouviu o barulho do carro e tudo que veio depois. Agora, sozinha no hotel, eu sabia que não podia simplesmente confrontar ele. Ele tinha se preparado, tinha um médico comprado, um laudo falso, ameaças prontas, 30 dias para planejar cada detalhe. Enquanto eu estava nos Estados Unidos, confiando nele, achando que ele estava cuidando da minha mãe, ele estava destruindo ela, sistematicamente, cruelmente, e pior, ele estava gostando. Peguei o celular, abri as mensagens dele de novo. Amor, tá tudo bem aí? Sua mãe perguntou por você hoje, disse que tá com saudade. Cada palavra era uma mentira. Cada mensagem, uma facada. Bloqueei o número dele, não agora, não até eu estar pronta. Olhei para o relógio, 5 da manhã. Em 4 horas eu ligaria para o Juliano e começaria a construir a armadilha que ia engolir Breno inteiro. Porque se ele podia planejar por 30 dias, eu podia planejar por quanto tempo fosse necessário. E quando eu terminasse, ele ia implorar pela prisão, porque o inferno que eu ia criar para ele seria pior.
Acordei no hotel com o corpo doendo. Tinha dormido 2 horas, no máximo. A claridade entrava pela janela. 7 da manhã. Sentei na cama. Peguei o celular. Tinha mensagens de clientes, da secretária, de fornecedores. Nada disso importava agora. Fui até a galeria de fotos. Procurei as capturas de tela das conversas com Breno. Eu tinha guardado. Todas. Primeira semana nos Estados Unidos. Ele ligou no 3º dia. Amor, tá tudo bem aí? Sim, tudo ótimo. As reuniões estão indo bem. E aí? Ah, tá tudo certo. Só uma coisinha. O quê? Sua mãe tá meio esquecida. Hoje de manhã ela deixou o gás ligado. Sorte que eu vi antes de sair. Sério? Ela nunca faz isso. Pois é, eu também achei estranho. Mas relaxa, eu já conversei com ela. Ela prometeu ter mais cuidado. Fica de olho. Por favor, pode deixar. Eu cuido dela. Desliguei tranquila, confiante. Agora eu sabia. Minha mãe nunca deixou o gás ligado. Ele inventou. Segunda semana. Outra ligação. Amor, preciso te contar uma coisa. Fala, sua mãe se perdeu hoje. Saiu para caminhar e demorou 3 horas para voltar. Como assim se perdeu? Ela conhece o bairro inteiro. Eu sei, mas ela estava confusa, não lembrava o caminho. Tive que ir buscar ela. Meu Deus, Breno, isso é sério. Eu acho que ela está precisando de médico. Pode ser começo de alguma coisa. Marca, por favor. Qualquer coisa eu volto antes. Não precisa. Eu resolvo. Você fica aí, fecha o negócio. É importante. Tem certeza? Tenho. Eu tô aqui. Pode confiar em mim. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu agradeci. Pelo cuidado, pela atenção, pela mentira. Terceira semana, ele ligou mais cedo que o normal. Amor, desculpa ligar nesse horário. Tá tudo bem? Levei sua mãe no médico hoje. E aí? Ele pediu uns exames. Disse que ela pode estar com início de demência. Demência? Minha mãe? Olha, eu não queria te preocupar, mas o médico foi claro. Ela precisa de acompanhamento. Quanto vai custar? Os exames são caros e tem os remédios também. Quanto, Breno? Uns 5.000. Transfiro agora. Não precisa ser agora, amor. Precisa sim. Eu quero minha mãe bem cuidada. Transferi na mesma hora. 5.000 reais que ele gastou em vinho, em restaurante, em luxo para ele. Enquanto minha mãe passava fome, 4ª semana. A última ligação antes de eu voltar. Amor, a situação tá complicada. O quê? Sua mãe tá agressiva. Contratei uma enfermeira para dar banho nela. Ela empurrou a moça. Minha mãe empurrou alguém? Empurrou. A moça quase caiu. Tive que dispensar ela. Isso não faz sentido. Eu sei. O médico disse que pode ser efeito da demência, que ela pode ficar violenta. Eu volto semana que vem. Não precisa. Eu tô controlando. Só te avisei para você não se assustar quando chegar. Tá certo. Obrigada por cuidar dela. Imagina, ela é minha família também. Família. Ele disse essa palavra. Com a boca cheia de falsidade, joguei o celular na cama. Cada ligação, cada palavra, cada preocupação que ele fingiu ter. Tudo calculado. Ele construiu uma narrativa, semana por semana. Plantou dúvidas na minha cabeça. Me preparou para acreditar que minha mãe estava doente, confusa, perigosa. Para quando eu voltasse, eu não questionasse o laudo, não questionasse ele, aceitasse a internação. E ele ficaria livre. Livre dela, livre do peso, livre da sogra que ele nunca quis ali. Porque esse era o Breno real. Não o que eu achava que conhecia. Há 1 ano, quando minha mãe ficou viúva, sozinha, eu quis trazê-la para morar com a gente. Breno não gostou. Vi no rosto dele. Mas ele não falou não. Nunca falava. Apenas concordou. Com aquele sorriso que eu achava ser amor. Tá bom, amor, se é importante para você. E ela veio. No começo, ele fingia. Cumprimentava ela de manhã. Perguntava se tinha dormido bem. Comia junto à mesa, mas aos poucos foi mudando. Parou de cumprimentar. Passou a comer no quarto. Dizia que tinha trabalho, que estava cansado. Eu tentava conversar. Ele desviava. Nosso casamento esfriou. As conversas ficaram mais curtas. Os silêncios, mais longos. Eu achava que era fase, que ia passar,
mas não passava. E no fundo, eu sabia. Sabia que tinha a ver com minha mãe. Mas eu nunca imaginei, nunca, que ele pudesse odiar tanto. A ponto de fazer o que fez. Ele não foi se transformando em um monstro. Ele sempre foi. Apenas escondeu bem, por 32 anos, e quando minha mãe chegou, quando ele teve que dividir a casa, a atenção, o espaço, ele decidiu que a culpa era dela, não dele, não da nossa relação que já estava vazia. Era mais fácil culpar a velha, a sogra, o estorvo. E quando eu viajei, quando ele ficou sozinho com a mulher que na cabeça doente dele estava destruindo o casamento, ele descontou cada frustração, cada raiva, cada ressentimento, tudo em cima dela. Olhei para o relógio, 8 horas. Juliano já devia estar acordado. Peguei o celular, digitei a mensagem. Preciso falar com você. Urgente. A resposta veio em segundos. Tudo bem? Não. Mas vai ficar. Ligo em 10 minutos. Levantei, lavei o rosto, olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era a mesma que tinha embarcado há 1 mês. Aquela Lorena confiava, acreditava. Essa aqui ia destruir o homem que jurou amar, e ia fazer isso com provas, com frieza, com a mesma crueldade que ele usou contra minha mãe. Porque Breno planejou por 30 dias, mentiu, manipulou, roubou, ameaçou. Achou que tinha pensado em tudo, mas ele cometeu um erro. Ele não contou comigo, com a filha que ia mover céu e terra para proteger a própria mãe. E agora? Agora eu tinha a vantagem. Ele não sabia que eu sabia. E enquanto ele achasse que estava seguro, eu ia montar a armadilha perfeita. Peguei o telefone, liguei para o Juliano, ele atendeu no primeiro toque, e quando eu terminei de contar tudo, quando o silêncio pesado do outro lado da linha finalmente se quebrou, ele disse exatamente o que eu precisava ouvir. A gente vai pegar esse desgraçado. Juliano me ouviu em silêncio. Não me interrompeu uma vez. Quando terminei, ele respirou fundo. Lorena, isso é crime. Cárcere privado, maus tratos, tudo. Eu sei. Você precisa chamar a polícia agora. Não posso. Como não pode? Ele tem um laudo médico. Falso, mas tem. Se eu aparecer lá agora, ele usa esse papel. Diz que minha mãe está delirando, que eu estou sendo manipulada por uma velha confusa. E você acha que vão acreditar nele? Não sei. Mas não posso arriscar. Preciso de provas, concretas, irrefutáveis. Que tipo de prova? Vídeo, áudio, dele maltratando ela, dele ameaçando. Tudo gravado. Juliano ficou quieto por alguns segundos. Você quer que eu instale câmeras? Sim, no quartinho onde sua mãe está. Isso, enquanto você finge que ainda está nos Estados Unidos. Exatamente. Lorena, você sabe o que está pedindo? Sei. Você vai ter que assistir sua mãe sofrer, por dias, sem poder fazer nada. Minha voz falhou. Eu sei. Tem certeza? Não tinha, mas não tinha outro jeito. Tenho. Tá bom. Vou precisar entrar na casa. Quando o Breno não estiver, ele trabalha de segunda a sexta. Sai às 9, volta às 6. Amanhã, então. Eu entro às 9, instalo tudo, saio antes das 11. Você consegue fazer isso sem ele perceber? Consigo. Câmeras minúsculas, microfones escondidos. Ele não vai ver nada. E eu vou poder assistir de onde? Do seu celular, ao vivo, 24 horas por dia. Obrigada, Juliano. Não me agradeça ainda. Isso vai ser difícil, eu sei. Não, Lorena, você não sabe, mas vai descobrir. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. Ele tinha razão. Eu ia ter que assistir. Cada humilhação, cada crueldade. Cada vez que Breno pisasse na minha mãe. E não ia poder fazer nada, porque se eu agisse rápido demais, as provas não seriam suficientes. E ele podia escapar. Não. Eu precisava ser paciente, estratégica, fria, mesmo que isso me matasse por dentro. No dia seguinte, às 8h50, mandei mensagem para o Juliano. Ele respondeu com uma foto. Já tô aqui perto. Esperei. Cada minuto parecia 1 hora. Às 9h05, outra mensagem. Entrei. Breno acabou de sair. Segurei a respiração. Às 10h40, o telefone vibrou. Terminei. Saindo agora. Te mando o link.
2 minutos depois, recebi um aplicativo, baixei, abri, a tela carregou e eu vi o quartinho, vazio, escuro, o colchão no chão, as paredes sujas. Minha mãe não estava ali. Onde ela estava? Aumentei o volume. Ouvi um barulho, fraco, vindo de fora do quadro da câmera. Depois ela apareceu, cambaleando, magra, segurando a parede, sentou no colchão, devagar, como se cada movimento doesse. Ficou ali, parada, olhando para nada. As mãos tremiam, não de frio, de fraqueza, de fome. Meu peito apertou. Eu queria gritar, queria invadir aquela casa, tirar ela de lá, mas não podia, ainda não. Respirei fundo, olhei para a tela. Ela encostou a cabeça na parede, fechou os olhos, ficou assim por minutos. Imóvel. Será que estava dormindo? Ou apenas cansada demais para se mexer? Não importava. Cada segundo vendo aquilo era uma tortura. Peguei o celular, mandei mensagem pro Breno. Amor, tudo bem aí? Fingi, como ele fingiu comigo. Ele respondeu rápido. Tudo ótimo. Sua mãe tá bem. Comeu direitinho hoje. Mentira. Eu tava vendo ela ali, fraca, faminta. Ele mentiu sem piscar. Que bom. Fico mais tranquila. Fica assim. Tá tudo sob controle. Bloqueei a tela. Não conseguia mais olhar para a mensagem dele. Voltei pro aplicativo. Minha mãe continuava na mesma posição. Passei a manhã inteira assim, olhando, esperando, tentando não quebrar. 12:00, ela se mexeu, levantou devagar, saiu do quadro, voltou alguns minutos depois. Com um copo, água, provavelmente. Bebeu tudo de uma vez. Sentou de novo. 1 da tarde, nada. 2, nada. 3. Ela encostou na parede de novo, a cabeça baixa, os ombros caídos. Parecia ter desistido. 4 da tarde. Meu celular vibrou. Mensagem do Juliano. Tá conseguindo ver? Sim. Como você tá? Não respondi. Porque eu não sabia. Como eu estava, destruída, furiosa, impotente. 5:30. Ela levantou, olhou para a porta. Tensa, ele ia chegar. 6 horas, barulho de carro. Minha mãe se encolheu. A porta do quartinho se abriu. Breno entrou, segurava uma sacola, jogou no chão. Tá aí. Ele nem olhou para ela, virou e saiu, bateu a porta. Minha mãe esperou, até ter certeza que ele tinha ido. Pegou a sacola, abriu, um pacote de bolacha, água e sal. Só isso. Abriu com as mãos tremendo, comeu 1, 2, devagar, como se cada pedaço fosse precioso. Guardou o resto, deitou no colchão, de costas para a câmera. Eu vi os ombros dela tremendo. Estava chorando, silenciosamente, sozinha, naquele buraco imundo. Fechei o aplicativo. Joguei o celular na cama. Fui pro banheiro. Vomitei. Tudo. Sentei no chão. Encostei a cabeça na parede fria. Isso ia me matar. Ver ela assim. Dia após dia. Sem poder fazer nada. Mas não tinha escolha. Se eu quisesse destruir ele, completamente, precisava de mais provas, mais crueldade gravada, mais evidências. Voltei pro quarto. Peguei o celular, abri o aplicativo de novo. Ela ainda estava deitada, imóvel. Amanhã seria outro dia de gravação, outro dia de sofrimento, outro dia mais perto de acabar com Breno. E quando eu finalmente tivesse tudo, quando cada segundo de maldade dele estivesse registrado, eu ia destruir aquele homem, de um jeito que ele jamais se recuperaria. Segundo dia de gravação. Acordei cedo, 8 horas. Abri o aplicativo. Minha mãe estava no colchão, acordada, olhando para o teto. Fiquei ali, observando, esperando Breno sair para trabalho, 9:15. Ela levantou, saiu do quadro, voltou com água, bebeu devagar, sentou de novo. Passou a manhã inteira assim, quieta, sem fazer nada, porque não tinha o que fazer. Não tinha televisão, livro, nada, apenas aquelas 4 paredes. E o silêncio. 6:20 da tarde. Barulho de carro. Ela se mexeu, ficou alerta. A câmera mostrava a porta. Breno entrou, mas dessa vez não estava de mãos vazias. Carregava sacolas, muitas, de supermercado, de loja cara.
Vi os logotipos. Ele passou direto pelo quartinho, nem olhou para dentro. Foi para a cozinha. Ouvi barulho de coisas sendo guardadas. Geladeira abrindo, armário fechando. Ele estava animado, assobiando. Depois de uns 10 minutos, voltou. Abriu a porta do quartinho. Jogou alguma coisa no chão. Tá aí sua janta, rainha, riu. Fechou a porta. Minha mãe esperou. Foi até o que ele tinha jogado. Um pacote de cream cracker. Velho, amassado. Só isso. Ela pegou, abriu, comeu 2 bolachas. Guardou o resto, voltei à tela, pausei. Dei zoom nas sacolas que ele trouxe. Uma tinha nome, Adega Premium. Peguei outro celular. Procurei a loja. Entrei no site. Vinhos importados, franceses, italianos, chilenos. Os preços me fizeram engasgar. R$ 800, 900, 1.200, uma garrafa. Voltei pro aplicativo, coloquei a gravação para rodar de novo. Breno na cozinha, abrindo as sacolas, tirou 3 garrafas de vinho. Colocou na adega que ele tinha comprado mês passado. Disse que era para guardar bebidas dos clientes. Mentira, era para ele. Continuei assistindo, ele tirou mais coisas. Queijos importados, embutidos, chocolates, tudo caro, tudo para ele. Enquanto minha mãe comia bolacha velha, peguei meu celular, abri o aplicativo do banco, procurei a transferência que fiz, R$ 5.000, para médico e remédios, 5.000. Calculei mentalmente, 6 garrafas de vinho, mais os queijos, os chocolates, as carnes. Dava mais ou menos isso, R$ 5.000. Ele não gastou com médico, não comprou remédio, gastou consigo mesmo, com luxo, com prazer. Enquanto dizia que estava cuidando da minha mãe, senti algo diferente. Não era só raiva, era nojo, nojo profundo, de ter dividido a cama com esse homem, de ter acreditado nele, de ter confiado. Meu celular tocou. Breno. Respirei fundo. Atendi. Oi, amor. Oi, vida. Como foi o dia? A voz dele, doce, carinhosa. A mesma voz que xingou minha mãe. Foi bom. Reuniões cansativas, mais produtivas. Que bom! Tá conseguindo fechar? Tô perto. Mais uns dias. Sem pressa. Aqui tá tudo tranquilo. E minha mãe? Ah, ela tá bem. Hoje ela comeu direitinho. Até pediu bis. Bis. Ele disse bis. Olhei pra tela. Minha mãe no colchão, com um pacote de bolacha amassado. Que bom. Fico aliviada. Eu tô cuidando direitinho dela. Pode ficar tranquila. Eu sei. Obrigada por tudo. Imagina. É minha sogra também, né? Minha família. Ele riu. Um riso leve, quase convincente. Se eu não soubesse a verdade... Bom, vou te deixar descansar. Beijo, beijo, amor. Sonha comigo. Sempre. Desliguei. Fiquei olhando pro telefone. Ele acabou de mentir. Olhando nos meus olhos. Mentir por mentir. Sem hesitar, sem gaguejar. Com a mesma facilidade que respirava. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes, durante 32 anos, ele mentiu para mim? E eu nunca percebi, porque eu confiava, porque eu amava, porque eu era idiota. Voltei pro aplicativo, 7 da noite. Breno apareceu na cozinha de novo. Abriu a geladeira, pegou um dos queijos, cortou fatias grossas, pegou uma garrafa de vinho, a de R$ 900. Abriu, serviu numa taça enorme, sentou na sala, ligou a televisão. Ficou ali, comendo, bebendo, rindo de algum programa. Confortável, satisfeito, a 7 metros de distância. Minha mãe estava num colchão podre, com fome, com frio, sozinha. Filmei tudo, cada segundo, cada mordida que ele dava no queijo, cada gole do vinho, cada risada, tudo gravado, tudo arquivado. 8h30. Ele foi até o quartinho. Abriu a porta, não jogou nada dessa vez. Apenas olhou. Amanhã você limpa esse chiqueiro. Tá fedendo. Fechou a porta, trancou, voltei à gravação. Assisti de novo. A parte dele com o vinho, o queijo, a televisão, enquanto ela passava fome. Mandei a gravação pro Juliano. Ele respondeu em minutos. Isso é suficiente para processar ele? Não sei, mas vou guardar tudo. Precisa de mais? Preciso. Quanto mais? Quanto for necessário. Lorena, você tá aguentando? Não, mas não tinha escolha. Então continuei.
assistindo, gravando, guardando cada prova, cada mentira, cada crueldade. Porque quando eu finalmente juntasse tudo, quando eu tivesse evidências suficientes, eu ia mostrar para o mundo inteiro quem era o homem com quem eu vivi 32 anos, e ele ia pagar cada centavo roubado, cada mentira contada, cada segundo de sofrimento que ele causou, ia pagar tudo, com juros. Terceiro dia, eu não dormi direito. Cada vez que fechava os olhos, via minha mãe, no colchão, sozinha, com fome. 7 da manhã. Abri o aplicativo, ela estava acordada, sentada, imóvel. Passei a manhã inteira grudada na tela, esperando. 12:00. 1 da tarde. 2, nada. Ele não apareceu. 3 da tarde. Ela levantou. Foi até o canto onde tinha um balde. Bebeu água direto dele, voltou para o colchão. 4:30, barulho na casa. Breno chegou mais cedo. Minha mãe ouviu também. Ficou tensa. Ele passou pela garagem. Foi para a cozinha, barulho de geladeira abrindo. Prato batendo. 5 minutos depois. A porta do quartinho se abriu. Ele entrou. Segurava um prato, pequeno. Vi o que tinha. Meia banana. Escurecida, um pedaço de pão, velho, duro. Só isso. Minha mãe olhou, e pela primeira vez, ela falou, baixinho, quase um sussurro. Só isso. Breno parou. O rosto dele mudou. Como? Ela abaixou a cabeça. Percebeu o erro. Tarde demais. Quer mais? A voz dele subiu. Acha que aqui é restaurante? Não. Sua filha não mandou dinheiro esse mês. Mentira. Eu tinha mandado. Ele pegou tudo. Gastou em vinho, em queijo, em luxo. E agora estava ali. Gritando com minha mãe. Dizendo que eu não mandei nada. Você acha que eu sou banco? Que dinheiro brota do chão? Por favor, eu não quis. Não quis o quê? Reclamar? Pois acabou de fazer isso. Ele ergueu o prato, alto, e jogou, no chão. O barulho do vidro quebrando ecoou. A comida se espalhou, entre os cacos. Agora ficou sem nada. Minha mãe não se mexeu. Aprende a ser grata, sua velha ingrata. Ele virou, saiu. Bateu a porta tão forte que a parede tremeu. Silêncio. Minha mãe ficou parada, olhando para o chão. A comida no meio do vidro quebrado. Ela esperou. 1 minuto, 2, até ter certeza que ele não voltaria. Então se levantou, devagar, ajoelhou e começou a catar. Os pedaços de banana, o pão, entre os cacos de vidro, com as mãos tremendo. Cuidado, tanto cuidado. Pegou um pedaço da banana, limpou na roupa, comeu. Depois outro. Pegou o pão. Tinha vidro grudado. Ela soprou, tentou tirar. Comeu assim mesmo. Estava chorando, lágrimas caindo enquanto mastigava. Silenciosamente, sem fazer barulho, como se tivesse medo que alguém ouvisse. Fechei o aplicativo, joguei o celular, levantei e socei a parede, com força. 1 vez, 2, 3, até minha mão doer, até sangrar, até não conseguir mais. Gritei, alto, tanto que minha garganta queimou. Caí no chão, encostei a cabeça nos joelhos e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de ódio. Peguei o celular de novo. Liguei para o Juliano. Ele atendeu na primeira chamada. Lorena? Eu vou matar ele. O quê? Eu juro por Deus, Juliano. Eu vou entrar naquela casa e vou... Para! Respira! Eu não consigo mais. Não consigo ficar aqui vendo isso. Eu sei. Você não sabe. Você não viu o que eu acabei de ver. Então me conta. Contei. Cada detalhe. A banana, o pão, o prato quebrado, minha mãe catando comida do chão, chorando. Quando terminei, o silêncio do outro lado era pesado. Lorena, vai lá agora. O quê? Vai buscar sua mãe, chama a polícia. Acaba com isso. Não posso. Por que não? Você já tem gravações, não suficientes. Como não? Se eu for agora, ele vai dizer que foi um acidente, que ela é confusa, que exagera. Ele tem o laudo médico falso. E um bom advogado pode usar isso. E daí? Você tem vídeo dele jogando comida no chão? Tenho. Mas e se não for suficiente? E se ele pegar só alguns anos? E se ele sair e vier atrás dela de novo? Juliano respirou fundo.
Você tá com medo que a punição seja pequena. Não era medo, era certeza. Se eu agisse agora, com raiva, sem pensar, podia estragar tudo. Podia dar a ele uma chance de escapar, de mentir, de manipular. Eu preciso de mais. Preciso de tanto que nenhum juiz, nenhum júri, nenhum advogado consiga defender ele. E enquanto isso, sua mãe... Eu sei. Minha voz quebrou. Eu sei o que ela tá passando. Eu sei que cada segundo que eu espero é mais um segundo dela sofrendo. Mas se eu for agora e ele escapar, se ele conseguir virar isso contra mim, você tá com medo? Estou, de perder ela, de perder a chance de destruir ele. As duas coisas. Juliano ficou quieto. Quantos dias mais você acha que consegue? Não sei. A voz dele ficou mais baixa. Você sabe que isso pode te destruir também, né? Assistir isso todo dia já tá me destruindo. Mas eu não tinha escolha. Porque se eu salvasse minha mãe agora, e ele pegasse 5 anos, 10, e depois saísse, livre, ele podia voltar, podia fazer pior, podia terminar o que começou. Mas se eu esperasse, se eu juntasse tudo, cada mentira, cada crueldade, cada segundo de tortura, eu podia garantir que ele nunca mais saísse, que ele apodrecesse na cadeia, pelo resto da vida. Vou aguentar mais alguns dias, tem certeza? Não tinha, mas ia fazer assim mesmo. Tenho. Tá bom. Mas se mudar de ideia, eu sei onde te encontrar. Desliguei, olhei pro espelho. A mulher que me encarava de volta tinha os olhos vermelhos, as mãos machucadas, o rosto marcado. Mas tinha algo mais, determinação, frieza. Eu ia continuar, ia assistir cada segundo, gravar tudo, guardar cada prova, até ter o suficiente para enterrar ele. Mesmo que isso me matasse por dentro, porque no final, quando tudo acabasse, quando ele estivesse atrás das grades, pagando por tudo, valeria a pena. Tinha que valer. Peguei o celular, abri o aplicativo. Minha mãe ainda estava no chão, catando os últimos pedaços. Quanto tempo mais eu conseguiria assistir isso? Não sabia, mas ia descobrir. 5º dia, eu estava no limite. 5 dias assistindo, 5 dias gravando, 5 dias sem dormir direito. Acordei às 6 da manhã. Abri o aplicativo automaticamente. Minha mãe estava deitada, imóvel. Passou a manhã assim, 12h, 1h, 2h. Eu já conhecia a rotina. Breno só aparecia no final da tarde. 3h30. Meu celular tocou. Videochamada. Breno. Meu coração disparou. Ele nunca ligava por vídeo. Sempre era só voz. Atendi. Tentei sorrir. Oi, amor. Oi, vida. Tava com saudade de ver seu rosto. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu achava bonito. Agora me dava nojo. Também tava com saudade. Como tá aí? Bem. Cansada, mas bem. Imagino. Mostra o quarto do hotel aí. Quero ver onde minha mulher tá hospedada. Pânico. Total. Absoluto. Olhei pro quarto. Era diferente do que eu disse que estava. Completamente diferente. Ah, amor. Tô no lobby agora. Virei a câmera rapidamente. Mostrei o teto. Uma parte genérica do corredor. Tô descendo pro almoço. Ele franziu a testa. Peraí. Esse hotel tá diferente. Diferente como? Da outra vez você ficou naquele com a decoração moderna, lembra? Esse aí parece mais antigo. Minha mente trabalhou rápido. Rápido demais. Tive um problema com o outro. Que problema? Ah, um vazamento no quarto. Estragou minhas coisas. Mudei de última hora. Mesmo? E você não me contou? Esqueci, amor. Com a correria das reuniões. Ele me olhou. Fixo. Por 3 segundos que pareceram 3 horas. Mas cadê suas coisas? A mala? Já desci tudo. Tá lá embaixo com o porteiro. Silêncio. Ele continuou me olhando. Mostra mais do hotel, então. Quero ver como é. Minha mão começou a tremer. Amor, tenho reunião em 5 minutos. Preciso descer correndo. Agora? Sim. Os investidores adiantaram. Esqueci de te avisar. Mais uma mentira. Sobre a mentira anterior. Ah, tá bom, então. Ele não parecia convencido, mas também não insistiu. Depois a gente conversa melhor. Quero ouvir tudo sobre essas reuniões, claro. Assim que eu voltar, te conto tudinho. Tá bom. Beijo,
Beijo, amor. Desliguei. Deixei o telefone cair na cama. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia segurá-lo. Respirei, fundo. 1 vez, 2, 3. Foi por pouco, muito pouco. Se ele tivesse insistido mais, se tivesse pedido para ver outra coisa, eu não sei o que teria feito. Ele quase descobriu. Quase. Levantei. Fui até a janela. Olhei lá para fora, tentando acalmar o coração. Quanto tempo mais eu conseguiria sustentar essa mentira? Quanto tempo até ele desconfiar de verdade? Peguei o celular de novo. Liguei para o Juliano. Ele atendeu sonolento. Lorena? Que horas são? Ele quase me pegou. O quê? Breno. Fez videochamada. Quis ver o hotel. E... Inventei desculpa. Mas ele estranhou. Ficou desconfiado. Você acha que ele sabe? Não sei, mas foi por pouco. Juliano ficou quieto. Então talvez seja a hora de... Eu sei. Mesmo? Tenho 5 dias de gravação. É suficiente? Não sou advogado, mas acho que sim. Respirei fundo. Então é isso. Vou agir. Quando? Amanhã ou depois? Preciso falar com um advogado primeiro. Ver se o que eu tenho serve. Manda as gravações para mim. Eu guardo cópia. Caso aconteça alguma coisa. Vou mandar. Lorena? Sim? Você tá fazendo a coisa certa. Espero que sim. Desliguei. Voltei pro aplicativo. 5:30 da tarde. Breno chegou em casa. Entrou na cozinha. Pegou uma garrafa de água. Bebeu direto da garrafa. Foi até o quartinho. Abriu a porta. Tá viva ainda? Minha mãe não respondeu. Amanhã a Lorena volta. Você já sabe o que fazer, né? Silêncio. Responde. Ela levantou a cabeça. Sim, ótimo. E nem pense em fazer gracinha. Eu tenho o documento. Se você abrir a boca... Ele não terminou. Não precisava. A ameaça estava clara. Saiu, bateu a porta. Gravei tudo. Como gravei tudo nos últimos 5 dias. Cada insulto, cada ameaça, cada humilhação. Tinha horas de material. Dele jogando comida, xingando, ameaçando, rindo, gastando dinheiro em luxo. Enquanto minha mãe definhava, suficiente. Tinha que ser suficiente. Porque eu não aguentava mais. Nem mais um dia, nem mais 1 hora. Peguei o notebook, abri o navegador, procurei advogados especializados em direito da família. Em crimes contra idosos, achei 3, com boas avaliações. Salvei os contatos. Amanhã de manhã eu ligaria, mostraria as gravações. Perguntaria se era suficiente. E se fosse? Se eles dissessem que sim, que eu tinha provas o bastante. Eu ia à polícia, faria boletim de ocorrência, arranjaria um mandado e destruiria Breno completamente. Olhei para o celular. Minha mãe estava deitada, de costas, quieta. Mais alguns dias, mãe. Só mais alguns. Prometo. Fechei o aplicativo. Deitei na cama. Olhei para o teto. 5 dias. 5 dias vendo minha mãe sofrer. 5 dias mentindo, fingindo, gravando. Mas acabou. Agora era a hora de agir. De transformar todas aquelas gravações em justiça. De pegar cada segundo de crueldade e esfregar na cara do mundo. Mostrar quem Breno realmente era. Não o marido amoroso, não o genro cuidadoso, mas o monstro, o torturador, o homem que maltratava uma idosa, que roubava, que mentia, que ameaçava. E quando tudo isso viesse à tona, quando a polícia visse, quando o juiz visse, quando todo mundo visse, ele ia cair e eu ia estar lá, para ver, cada segundo, do fim dele, 6 da manhã. Peguei o telefone. Liguei para o primeiro advogado da lista. Secretária eletrônica. Segundo, mesma coisa. Terceiro, atendeu. Escritório Monteiro e Associados. Preciso falar com um advogado. Urgente. Sobre o quê? Maus tratos a idoso. Cárcere privado. A voz do outro lado mudou. Um momento. Música de espera. 30 segundos depois. Alô? Aqui é Dr. Monteiro. Bom dia. Meu nome é Lorena. Eu preciso de ajuda. Me conte. Contei. Tudo, desde o começo. Ele me interrompeu só uma vez. Você tem provas? Tenho. Gravações. 5 dias. Vídeo e áudio. Silêncio. Preciso ver isso. Pode vir até o escritório? Quando? Agora. Vou estar aí em 1 hora.
Vesti a primeira roupa que encontrei, peguei o notebook, chamei um táxi. Cheguei em 45 minutos. O escritório era grande, limpo, profissional. A secretária me levou até uma sala. Doutor Monteiro estava esperando. 50 e tantos anos. Cabelo grisalho, olhar sério. Senta, por favor. Sentei. Ele pegou um bloco, uma caneta. Pode começar. Abri o notebook. Mostrei a primeira gravação. Breno entrando no quartinho, xingando minha mãe, jogando comida. O advogado assistiu em silêncio. Segunda gravação, terceira, quarta. Ele não falou nada, só anotava. Quando terminei, ele encostou na cadeira, respirou fundo. Senhora Lorena, o que você tem aqui são provas de crimes graves. Quais? Cárcere privado. Seu marido manteve sua mãe em confinamento contra a vontade dela. Ele anotou. Maus tratos a idoso, as agressões verbais, a privação de comida, as condições degradantes. Continue. Ameaça. Ele ameaçou tanto sua mãe quanto você. E mais. Apropriação indébita. Ele pegou o dinheiro que você mandou e usou para benefício próprio. Quanto tempo ele pode pegar? Somando tudo, 25 anos. Respirei. Finalmente. Mas tem um problema. Qual? Ele tem um laudo médico. Falso, mas tem. Pode tentar usar isso como defesa. E como a gente impede? Com essas gravações, elas provam que sua mãe está lúcida, que ela sabe exatamente o que está acontecendo. Então é suficiente? Mais que suficiente. Mas o quê? Seria ainda melhor se você conseguisse uma confissão dele. Ao vivo, admitindo o que fez. Como? Confronta ele. Finge que acredita nas mentiras. Deixa ele se sentir seguro. E então ele vai falar: a polícia precisa estar envolvida? Sim, e eu sugiro que você vá até a delegacia agora. Registra boletim de ocorrência, mostra as gravações e combina com eles. Combina o quê? Que você vai confrontar ele. E eles ficam do lado de fora, esperando. Esperando o quê? Seu sinal. Quando você tiver a confissão, eles entram e prendem ele. Isso é perigoso? Pode ser. Mas se você fizer direito, se mantiver a calma, eu consigo. Tem certeza? Não tinha. Mas disse que sim mesmo. Ele me acompanhou até a delegacia. Ficou comigo enquanto eu registrava o boletim. A delegada era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, olhos atentos, assistiu às gravações sem piscar. Quando acabou, ela olhou para mim. Isso é revoltante. Eu sei. Quantos anos ele tem? 62. Casados há quanto tempo? 32 anos. E você não desconfiou? Nunca. Ela balançou a cabeça. Ele é bom nisso, em enganar. Por isso eu quero confrontar ele, pessoalmente. Expliquei o plano. Ela ouviu. Pensou. É arriscado. Eu sei, mas pode funcionar. Se você conseguir fazer ele falar, eu consigo. Amanhã então? Amanhã. A gente vai estar lá. 2 carros. Um na frente, outro atrás. Você deixa a porta destrancada. Quando você der o sinal, a gente entra. Que sinal? Ela pensou. Grita meu nome, alto. E a gente invade. Tá combinado. Saí da delegacia. O doutor Monteiro estava esperando. Deu tudo certo? Deu. Então agora você precisa se preparar. Pra quê? Pra mentir. Pra fingir. Pra olhar nos olhos dele e fazer ele acreditar que você tá do lado dele. Eu consigo. Vai precisar de muita força. Eu tenho. Ele me deu o cartão dele. Qualquer coisa, me liga. Obrigada. Voltei pro hotel. Sentei na cama. Peguei o celular. Ensaiei. O que eu ia dizer. Como ia dizer. O tom de voz. A expressão. Precisava ser convincente. Totalmente convincente. Se ele desconfiasse, se ele percebesse que eu sabia, tudo desmoronaria. Treinei na frente do espelho. Amor, imagino como foi difícil para você. De novo. Obrigada por cuidar da minha mãe. De novo. Você fez tudo certo. Até parecer natural. Até eu mesma quase acreditar. 7 da noite. Liguei para ele. Breno atendeu rápido. Oi, amor. Tava esperando sua ligação. Oi, vida. Como foi o dia? Tranquilo. E o seu? Cansativo. Mas as reuniões estão terminando. Mesmo? Então você volta logo? Em poucos dias. Tô com saudade. Eu também. A casa tá vazia sem você.
Menti com a mesma facilidade que ele. E minha mãe? Ah, ela tá melhor. Hoje comeu bem. Até conversou mais. Que bom. Fico feliz. Não ficava. Queria vomitar. Bom, vou te deixar descansar. Beijo, beijo, amor. Te amo. Também te amo. Desliguei. Olhei pro telefone. Te amo. Eu disse te amo. Pro homem que eu ia destruir. Amanhã. Amanhã eu voltaria. Fingiria surpresa. Fingiria acreditar. E quando ele mentisse, quando ele olhasse nos meus olhos e soltasse cada mentira, eu ia deixar, ia ouvir tudo, gravar tudo, e então, quando eu tivesse o suficiente, quando ele se sentisse seguro, eu daria o sinal e a polícia entraria e acabaria com ele. Deitei na cama, fechei os olhos, tentei dormir, não consegui, porque amanhã era o dia que 32 anos de casamento acabariam, o dia que eu olharia nos olhos do homem que jurou me amar e veria ele mentir. Uma última vez, 12:00, peguei um táxi, dei o endereço de casa. O motorista tentou puxar conversa. Não respondi. Estava focada, ensaiando mentalmente, cada palavra, cada expressão. Chegamos. Paguei, desci, olhei para casa, a mesma casa de sempre. Mas agora parecia diferente. Suja, contaminada. Respirei fundo. Deixei a porta destrancada como combinei. Entrei. Breno estava na sala, no sofá, assistindo televisão. Ele virou, me viu. Amor. Levantou rápido. Você voltou. Pensei que só vinha semana que vem. Consegui adiantar. Ele veio até mim. Me abraçou. Eu tive que me segurar para não empurrá-lo. Que surpresa boa. Sorri, forçado. Mas sorri. Também estava com saudade. Mentira. Como foi a viagem? Boa. Fechei o negócio. Sabia que você ia conseguir. Ele parecia feliz. Genuinamente feliz. Larguei a mala no corredor. Andei até a cozinha. Peguei água. Ele me seguiu. Sua mãe vai ficar tão feliz quando te ver. Falando nela. Fui até a garagem. Ele veio atrás. Abri a porta do quartinho. Olhei para dentro. Minha mãe estava lá, no mesmo colchão, suja, magra. Virei para ele. Breno, o que é isso? O rosto dele mudou. Ah, é. Olha, por que minha mãe tá aqui? Ele respirou fundo. É um mal-entendido. Como assim? Sua mãe? Ela não estava bem emocionalmente. O quê? Depois que você viajou, ela mudou. Ficou agressiva. Agressiva? Sim. Eu tentei ajudar. Juro. Mas ela não deixava. Não entendo. Ele pegou minha mão. Amor, eu tentei tirar ela de lá várias vezes. Mas ela me atacava. Gritava. Dizia que queria ficar ali. Isso não faz sentido. Eu sei. Por isso chamei uma enfermeira. E? Ela tentou dar banho na sua mãe. E sua mãe empurrou ela, com força. A moça quase caiu. Minha mãe fez isso? Fez. Tive que dispensar a enfermeira. Fiquei com medo que ela processasse a gente. Ele estava olhando nos meus olhos. Firme, seguro, sem hesitar. Meu Deus, Breno. Eu sei. Foi horrível. Eu não sabia o que fazer. Você devia ter me ligado. Eu tentei. Mas você estava tão focada nas reuniões. Não quis te preocupar. Segurei a mão dele. Imagino como foi difícil para você. Ele relaxou. Vi nos ombros dele. A tensão saindo. Foi muito difícil. Obrigada. Obrigada por tentar. Ele sorriu. Imagina, amor, sua mãe é minha família também. Apertei a mão dele, querendo quebrar. Eu faço tudo por você. Você sabe disso. Eu sei. Soltei a mão. Caminhei até a sala. Ele me seguiu. Olha, eu acho melhor a gente procurar uma casa de repouso. Você acha? Acho. Ela precisa de cuidados profissionais. A gente não consegue dar isso aqui. Ele sentou ao meu lado. Eu não queria isso. Juro. Mas acho que você tá certa. Amanhã eu começo a procurar. Vai ser melhor para ela. Mais seguro. Concordo. Levantei. Vou lá tentar convencer ela a sair. Tomar um banho. Ele levantou também. Pegou meu braço. Cuidado. Com o quê? Ela pode falar coisas terríveis sobre mim. Como o quê? Delírios. Ela falava para a enfermeira que eu batia nela, que eu não dava comida, bateu no meu peito, o impulso de socar ele,
de gritar, de revelar que eu sabia de tudo. Respirei. Fica tranquilo. Eu sei que não é verdade. Ele sorriu, aliviado. Obrigado por confiar em mim. Sempre confiei. Mais mentiras. Camadas e camadas de mentiras. Ele se inclinou, me deu um selinho, rápido, leve. Eu nunca, nunca na vida senti tanto nojo, tanta repulsa. Mas sorri, me esforcei, para parecer natural. Agora vou lá. Tá bom. Qualquer coisa, me chama. Pode deixar. Caminhei até a garagem. Cada passo pesado, calculado, controlado. Abri a porta do quartinho. Entrei. Minha mãe levantou os olhos. Filha? Oi, mãe. Ela olhou para a porta, com medo. Ele tá aqui? Tá. Mas não se preocupa. Ele não vai fazer nada. Prometo. Segurei a mão dela. Apertei. A polícia tá do lado de fora. Ela arregalou os olhos. Agora? Agora. Esperando o meu sinal. E você já... Gravei tudo. Ele acabou de mentir. Cara a cara. Sem piscar. Minha mãe fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Acabou, mãe. Tem certeza? Tenho. Respirei fundo. Olhei para a porta. Sabia que do outro lado, 2 carros de polícia esperavam, prontos. Era só eu gritar. E tudo acabaria. Tudo. 32 anos de mentiras. 1 mês de tortura. 5 dias de gravações. Ia terminar nos próximos minutos. Segurei a mão da minha mãe com mais força. Fica aqui, quietinha. E você? Vou dar o sinal. Respirei fundo. Uma última vez. Olhei para minha mãe. Ela estava tremendo, mas assentiu. Fecha os ouvidos, mãe. Por quê? Só fecha. Ela colocou as mãos nos ouvidos. Eu me virei para a porta, abri a boca e gritei, alto, o mais alto que consegui. Delegada, por 3 segundos, nada aconteceu. Então, sirenes, muitas sirenes, barulho de freada, portas de carro batendo, passos correndo, a porta da frente sendo arrombada. O barulho foi tão forte que a casa tremeu. O quê? A voz do Breno, vindo da sala, confusa, assustada. Lorena? O que está acontecendo? Policiais entraram. Ouvi os gritos. Polícia! Mãos na cabeça. Eu não fiz nada. Mãos na cabeça. Agora, isso é um absurdo. Saiam da minha casa. O senhor está preso. Segurei minha mãe. Ela tirou as mãos dos ouvidos, os olhos arregalados. É a polícia, mãe. Chegaram. A delegada apareceu na porta do quartinho. Olhou para dentro, para o colchão sujo, para as paredes mofadas, para o balde no canto, para minha mãe, magra, suja, tremendo. O rosto dela endureceu. Vocês 2 estão bem? Estamos. Pode sair. A gente precisa da senhora para confirmar as acusações. Levantei, segurei minha mãe pelo braço. Devagar. Ela mal conseguia andar. Saímos do quartinho. E ali, na sala, Breno estava de joelhos, mãos algemadas nas costas. 2 policiais ao lado dele. Quando me viu, ele tentou levantar. Lorena, fala para eles. Isso é loucura. Um policial o empurrou de volta. Fica quieto. Eu não fiz nada. Caminhei até ele, devagar, minha mãe atrás de mim, segurada pela delegada. Olhei para baixo, para os olhos dele. Você mentiu. O quê? 1 mês inteiro, por telefone. Você mentiu. Amor, eu posso explicar. Cada ligação, cada mensagem, cada palavra, não foi assim. Foi exatamente assim. Ele olhou para minha mãe. Ela que está inventando, ela é louca. Eu tenho um laudo. Ah, é? Tenho. Um médico atestou, um médico que você pagou, para assinar um documento falso. Como você... Eu sei de tudo, Breno. Você não entende. Entendo perfeitamente. Dei um passo mais perto. Eu quis ver você mentir, cara a cara, olhando nos meus olhos. Lorena. E você mentiu, com a mesma facilidade que respira. Eu estava protegendo você. Protegendo? Você torturou minha mãe. Ela estava destruindo a gente. Não estava. Nosso casamento, você destruiu. Sozinho. Ele balançou a cabeça. Desesperado. Você não sabe de nada. Você não viu o que eu passei. Eu vi tudo. Como?
Tirei o celular do bolso, abri o aplicativo, mostrei para ele. A tela do quartinho, as gravações. O que é isso? 5 dias, gravados, cada segundo. Você me filmou? Filmei, você xingando, ameaçando, jogando comida no chão. Isso é ilegal, isso é prova. Mostrei mais. Você gastando o dinheiro em vinho, enquanto ela passava fome. Ele ficou pálido. Você chamando ela de lixo, dizendo que ia usar o laudo falso. Para com isso, ameaçando matar ela. E a mim, eu nunca ia fazer isso de verdade. Mas você disse, está gravado. Guardei o celular. E sabe o que mais? Ele não respondeu. Agora é você que vai apodrecer, num lugar pequeno, sem luz, sem conforto. Você não pode fazer isso comigo. Já fiz. Eu sou seu marido. Você era. 32 anos. De mentiras. Lorena, por favor. Ele tentou levantar de novo. O policial o segurou. Quantas outras coisas você me mentiu nesses 32 anos? Nada. Eu nunca... Quantas, Breno? Ele baixou a cabeça. Silêncio. Você é um monstro. Não, é sim. E agora todo mundo vai saber. A delegada se aproximou. Temos tudo o que precisamos? Temos 5 dias de gravações, áudio e vídeo. Ele confessou agora também. Ela olhou para o policial. Pode levar. Eles ergueram Breno. Ele olhou para mim. Uma última vez. Você vai se arrepender. Não vou. Quando eu sair daqui, você não vai sair. 25 anos, no mínimo. O rosto dele contorceu. Raiva pura. Você é uma... Levaram ele, arrastando. Ele gritava. Que eu ia pagar. Que ele ia voltar. Que eu não sabia com quem estava mexendo. A porta fechou. E o silêncio voltou. Olhei para minha mãe. Ela estava pálida. Segurando na delegada. Mãe? Ela cambaleou. Delegada, chama a ambulância. Já chamei. Tá chegando. Segurei minha mãe. Ela caiu nos meus braços. Fica comigo, mãe. Tô cansada, filha. Eu sei, mas aguenta mais um pouco. Os olhos dela fecharam. Mãe, a delegada me ajudou a deitá-la no chão. A ambulância tá há 2 minutos. Ela precisa ir agora. Já tá vindo. Segurei a mão dela. Apertei. Não me deixa, mãe. Não agora. A sirene da ambulância cortou a rua. Paramédicos entraram correndo. Maca. Equipamentos. Afastem, por favor. Me afastei, tremendo, vendo eles medirem a pressão, colocarem oxigênio, levantarem ela na maca. Posso ir junto? Pode. Vamos. Entramos na ambulância. Ela disparou. Sirene ligada, cortando o trânsito. Segurei a mão da minha mãe. O paramédico trabalhava, rápido, focado. Ela tá muito debilitada. Vai ficar bem? Ele não respondeu. E aquele silêncio disse tudo. 3 dias no hospital. Minha mãe melhorou. Devagar, mas melhorou. Os médicos tiraram alguns tubos. Ela começou a comer. Pouco, mas comia, conversava mais, sorria de vez em quando. Eu ficava lá o dia inteiro. Só saía para ir na delegacia, dar depoimento, assinar papéis. Na audiência de custódia, Breno tentou sair. O advogado dele argumentou. Disse que ele tinha bons antecedentes, que era empresário respeitado, que tinha raízes na comunidade. A delegada mostrou as gravações. O juiz assistiu, em silêncio. Quando terminou, ele negou a liberdade. Breno ficaria preso até o julgamento. Prisão preventiva. Ele olhou para mim quando saiu da sala. Os olhos cheios de ódio. Não disse nada. Não precisava. 2 semanas depois, o advogado me ligou. Lorena, preciso te mostrar uma coisa. O quê? Achamos documentos na casa do Breno. Que tipo de documento? Papéis de uma clínica psiquiátrica. Ele estava pesquisando internação involuntária. Internação? Para sua mãe? Tinha até orçamentos. Datas marcadas. Meu Deus, ele estava planejando isso há semanas, desde antes de você viajar. Então não foi impulso. Não, foi premeditado, calculado. Isso piora a situação dele? Muito. Prova que não foi momento de raiva, foi decisão consciente. Bom, e tem mais. Fala. Encontramos um diário, dele, escrito há anos. E ele fala de você, do seu trabalho, do sucesso da sua empresa. Continua. Ele tem inveja, Lorena. Sempre teve. Do meu trabalho, do seu sucesso.
do dinheiro que você ganha, da independência que você tem. Eu nunca soube. Ele escondia bem, mas está tudo ali, escrito. Como ele se sentia menor, inferior, durante quanto tempo? Anos, desde que sua empresa decolou, fiquei em silêncio, processando. Nosso casamento estava quebrado há quanto tempo? E quando sua mãe chegou, ele viu a oportunidade perfeita. Para quê? Para culpar ela, para descontar tudo nela. A frustração dele com você, com a vida, com tudo. Ela era inocente. Totalmente. Mas para ele, ela era o motivo de todos os problemas. Respirei fundo. Quantas mentiras, quantos anos de ressentimento escondido. Isso vai ajudar no julgamento? Sim, mostra o perfil dele, a motivação, a frieza. Quando é o julgamento? Mês que vem, estarei lá. Um mês depois, dia do julgamento, tribunal lotado. Minha mãe estava comigo, recuperada, mais magra ainda, mais viva, forte. Breno entrou algemado, uniforme laranja. Olhou para mim, depois para minha mãe. Desviou o olhar. O promotor apresentou as provas, todas, as gravações, os documentos, o diário. As testemunhas falaram. Juliano, os médicos do hospital, a delegada, o advogado de Breno tentou argumentar. Disse que ele estava sob pressão, que o casamento estava difícil, que ele não teve intenção de machucar ninguém. O promotor rebateu, mostrou as gravações de novo, a voz dele chamando minha mãe de lixo. As ameaças. A comida no chão. O júri deliberou. 3 horas. Quando voltaram. O silêncio era pesado. O juiz perguntou. Chegaram a um veredito? Sim, senhor. Qual? Culpado. Em todas as acusações. Cárcere privado. Maus tratos a idoso. Ameaça. Apropriação indébita. Falsidade ideológica. Breno fechou os olhos. Abaixou a cabeça. O juiz bateu o martelo. 25 anos de reclusão, sem possibilidade de redução de pena, levaram ele. Dessa vez ele não olhou para trás. Apenas saiu. Cabisbaixo. Derrotado. Minha mãe apertou minha mão. Acabou. Sim, acabou. Saímos do tribunal. O sol estava brilhando. Forte. Quente. Lorena. Sim, mãe. Obrigada. Pelo quê? Por não desistir de mim. Nunca desistiria. Abraçamos ali mesmo, na frente do tribunal. Pessoas passando, olhando. Não importava. 2 semanas depois, minha mãe teve alta. Os médicos disseram que ela precisaria acompanhamento. Fisioterapia, terapia, mas que ela estava bem. Levei ela para casa, nossa casa, não daquela, de uma nova, menor, mais aconchegante, longe das memórias. Arrumei o quarto dela, bonito, claro, com janela grande, vista para o jardim. Ela entrou, olhou tudo, sorriu. É perfeito, filha. Você merece. Passei a tarde organizando coisas. No final do dia, chamei ela para a varanda. Vem, mãe, vamos ver o pôr do sol. Sentamos juntas, ela com uma manta nos ombros, eu com café. O céu estava alaranjado. Lindo. Mãe? Sim? Me desculpa. Ela virou para mim. Por quê? Por não ter percebido antes, por ter confiado nele, por... Para. Mas eu... Você não tinha como saber. Ninguém tem. Ele escondeu bem. Durante anos. Ainda assim. Filha, quando você descobriu, o que você fez? Salvei você. Exatamente. Não importa quanto tempo levou. Você me salvou. Lágrimas começaram a cair. Eu tinha tanto medo de te perder, mas não perdeu. Ela pegou minha mão. Estou aqui. Viva. Segura. Por sua causa. O sol desceu no horizonte, pintando tudo de dourado. Sabe o que eu aprendi? O quê? Que nunca é tarde. Para recomeçar, para se libertar, para escolher a vida. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Pela primeira vez em meses. E eu também sorri. Porque ela estava certa. A gente tinha recomeçado, juntas, livres. E pela primeira vez, em muito tempo, o futuro parecia possível. 5 meses depois, estamos na varanda. Eu e minha mãe. Fim de tarde. O sol descendo devagar. Ela está diferente agora. Recuperada. O rosto tem cor, os olhos brilham. Ela sorri. De verdade. Mãe. Sim, filha. Me desculpa. Ela olha para mim. Pelo quê? Por não ter percebido antes.
Devia ter visto os sinais. Filha, você não tinha como imaginar, mas eu devia. Ninguém imagina que alguém que a gente ama pode se transformar num monstro. Ela aperta minha mão. E quando você soube, o que você fez? Tento segurar as lágrimas. Te protegi. Exatamente. Me salvou. Você sempre foi uma ótima filha. A gente se abraça, ali mesmo, na varanda, com o sol se pondo, fico pensando em tudo. Em como a vida muda num segundo. Como a gente pode viver com alguém e não conhecer essa pessoa de verdade. Mas também em recomeços. Em nunca ser tarde demais para agir. Minha mãe está aqui, viva, segura. E eu também. E agora, livre de um casamento que era prisão, livre de mentiras, livre para reconstruir, o sol finalmente se põe, o céu fica roxo. Depois escuro, a gente continua ali, juntas, em silêncio, mas um silêncio bom, de paz, de alívio, de gratidão. Se essa história te tocou, se inscreve aqui no canal para ouvir outras que mostram que nunca é tarde para recomeçar. E já clica no próximo vídeo. Ele vai te emocionar ainda mais.